Nasceu em Lisboa em 31 de janeiro de 1512 e morreu em Almeirim em 31 de janeiro de 1580. Sem ter nascido para ser rei, acabou por subir ao trono em 1578, depois do desastre de Alcácer Quibir. Chamaram-lhe o casto cardeal rei, Dom Henrique, filho de Dom Manuel, irmão de Dom João III. Foi bispo, arcebispo, cardeal, quase papa, inquisidor-geral e o fundador e protetor desta Universidade de Évora. Como rei foi fraco, muito fraco. Não soube ouvir a vontade do povo, ou melhor, não quis ouvir a vontade do povo. Talvez por isso mesmo foi um dos grandes responsáveis de a crise em que mergulhou o país em 1580. É deste cardeal rei que vamos agora falar. Em 24 de agosto, mais ou menos 24 de agosto de 1578, chegou a Lisboa a notícia do desastre de Alcácer Quibir. E imediatamente, os governadores do reino chamaram à capital o cardeal Dom Henrique. Deram-lhe o título de curador. E ele nomeou uma junta de que faziam parte o chanceler-mor e desembargadores. Mas logo a seguir veio a carta que, no fundo, todos eles temiam. A carta de Belchior do Amaral, prisioneiro na Batalha de Alcácer Quibir, e que informava o reino de que tinha reconhecido o cadáver de Dom Sebastião. O cardeal Dom Henrique foi imediatamente aclamado e começou a governar. É claro, naquela altura o ambiente era, como podem imaginar, era um ambiente de grande efervescência. O povo clamava, queria responsáveis de toda aquela tragédia. E o cardeal Dom Henrique, pois, deu-lhe responsáveis. O primeiro foi Pedro de Alcáçova Carneiro, acusado de ter instigado o rei Dom Sebastião a ir para a guerra em Marrocos, quando, afinal de contas, a única coisa que ele tinha feito tinha sido precisamente o contrário. Tinha procurado, de todas as formas, evitar que Dom Sebastião se fosse meter naquele atasqueiro. Foi também preso Frei Francisco Freixo, acusado de ter instigado o rei a lançar o dízimo de sal. Também era mentira. Mas arranjavam-se responsáveis e, ao mesmo tempo, o cardeal ia-se libertando de inimigos, dando logo à partida uma boa imagem do seu fraquíssimo caráter.
Logo a seguir, foi tratar do resgate dos prisioneiros. Havia milhares de prisioneiros. E ele mandou Dom Rodrigo de Menezes, com 4 frades trinos, a Marrocos, para tratar do preço do resgate. Ao mesmo tempo que de Marrocos vinham 5 fidalgos, libertados por uma soma de 400 mil cruzados, para virem tratar da libertação dos seus companheiros, saber também combinar o preço dos resgates. E ficava de reféns o embaixador Dom Francisco da Costa. É claro que se esqueceram dele e, coitado, morreu em Marrocos em 1586, perfeitamente abandonado e esquecido. Ao mesmo tempo, Filipe II pagava alguns resgates. Era uma forma que ele tinha de ir arranjando bons apoiantes em Portugal. Portugal que não tinha um real nas arcas para pagar a quantidade fabulosa de dinheiro que era necessário para libertar aqueles milhares de homens que lá estavam presos. E muitos fidalgos presos em Alcácer Quibir faziam o possível por passar despercebidos para que, por somas muito menores, conseguissem a liberdade. Era uma situação trágica aquela que se estava a viver. Sobretudo porque Filipe II cada vez mais ia colocando as suas pedras no reino, ia arranjando apoiantes, ia corrompendo, ia pagando. E para o fazer, contava aqui com bons ajudantes, com os bons sicários. 2 deles ficaram famosos, o Bispo de Miranda e, sobretudo, Cristóvão de Moura. Cristóvão de Moura era o representante de Filipe II neste negócio baixo, sujo, de comprar, corromper, arranjar adeptos. Havia um número reduzido de pretendentes à coroa de Portugal. E isto porque o cardeal Dom Henrique, com a idade que tinha, e o Estado, seu Estado eclesiástico, a possibilidade de ter sucessores era herdeiros legítimos, filhos, era quase nula, para não dizer que era totalmente nula. E apareceram então pretendentes. Além de Filipe II, que era neto de Dom Manuel, filho de Dona Isabel, casada com Carlos V, aparecia Dona Catarina de Bragança, filha do infante Dom Duarte, portanto também neta de Dom Manuel, Rainúncio de Parma, que era filho da irmã mais velha de Dona Catarina de Bragança. Aparecia também Emanuel Filiberto de Saboia, filho da infanta Dona Beatriz, também neto de Dom Manuel. E uma candidatura sem peso nenhum, que era uma candidatura francesa, de Maria de Médicis, que se dizia, e era descendente, mas muito afastada, de Dom Afonso III. Era uma candidatura para pôr completamente de lado. O cardeal Dom Henrique, rei de Portugal agora, o cardeal rei, tinha a ideia, inicialmente, de indicar como sucessora Dona Catarina de Bragança. Porque ela não só era neta de Dom Manuel, como era casada com Dom João VI Duque de Bragança e, portanto, reuniam-se em Dona Catarina várias linhas da casa reinante, da casa real. E, além disso, face a todos os outros pretendentes, Dona Catarina tinha uma vantagem única, é que era portuguesa. E os outros eram todos estrangeiros, sobretudo aquele que mais argumentos apresentava para subir ao trono de Portugal como sucessor do cardeal Dom Henrique, que era Filipe II de Espanha. Filipe II de Espanha, que tinha Cristóvão de Moura
como o seu homem de mão em Portugal. E quem era este Cristóvão de Moura? Pois, eu acho que podemos dizer, e sem cairmos em excessos, que se traidores houve na história de Portugal, este é um deles. Cristóvão de Moura, filho de Dom Luís de Moura e de Dona Brites de Távora. Tinha a obrigação, pelo menos, de ter respeitado todos os seus antepassados, quanto mais não fosse pela parte materna, grandes patriotas, guerreiros, alguns caídos no campo de batalha pela salvação da independência da pátria. Pois este Cristóvão de Moura, muito novo, foi com o seu tio, Dom Lourenço de Távora, buscar a infanta Dona Joana de Castela para a trazer para Portugal para casar com o infante Dom João, os pais de Dom Sebastião. E depois da morte de Dom João, ele voltou para Castela, pajem de Dona Joana, que assim não era rainha de Portugal. Ficou muito ligado à Casa da Áustria e tornou-se grande amigo de Filipe II. Colocou essa amizade e os seus interesses acima do seu nascimento e do seu sangue fidalgo português. E aceitou ser o delegado de Filipe II em Portugal. E quando soube que o cardeal Dom Henrique, cardeal rei, a mim custa-me chamar-lhe rei, mas enfim, foi rei, cardeal rei, se propunha ter uma atitude digna e indicar como soberana Dona Catarina de Bragança, que era quem tinha mais direitos à coroa portuguesa. Quando ele soube que ele se propunha fazer isto, comunicou não só ao seu patrão em Espanha, porque este é o nome, o seu patrão em Espanha, como ao Duque de Osuna, que era embaixador na corte portuguesa. E os dois caíram em cima do cardeal rei, tanto o assustaram, tanto o acobardaram, que ele desistiu de nomear, de indicar imediatamente Dona Catarina como sucessora e escolheu uma via alternativa, que, enfim, no mínimo era ridículo. Pedir a libertação, pedir ao Papa a libertação do voto de castidade e casar. Bom, isto não lembrava a ninguém. Naquela época, em 1579, praticamente, um homem tinha 66 anos, era um velho, estava muito gasto e as hipóteses de ter filhos eram praticamente nulas. De qualquer maneira, pediu a Roma que o libertasse dos votos de castidade, do voto de castidade. E, imediatamente, sabedores disto, os espanhóis atuaram também em Roma. Eles detinham um grande poder na Cúria. E os cardeais, pagos a peso de ouro, junto do Papa Gregório XIII, começaram a tentar evitar, de toda a maneira efetiva, que o Papa libertasse o cardeal Dom Henrique dos seus votos. E mais, era apresentado esse pedido de libertação de votos como uma forma de salvar Portugal das garras da Espanha. Ora, era isso precisamente que os cardeais pagos por Espanha a peso de ouro não queriam, mas nós com o pouquinho que lá fomos arranjando nos cofres, muito pouquinho, também pagávamos, quer dizer, esgotava-se ainda mais o país. O Papa era da opinião que se devia libertar o cardeal dos votos, uma vez que era uma questão de Estado, de independência de um filho querido da Igreja Católica. Mas os espanhóis bem apertavam por todos os lados para que isso não sucedesse, inclusivamente quiseram meter a Companhia de Jesus. Os jesuítas portugueses negaram-se, tiveram essa dignidade, uma atitude de grande patriotismo, negaram-se a colaborar nisso. Portugal tinha de ser para um monarca português. Mais, tinha sido um jesuíta, Leão Henriques, e os próprios duques de Bragança, que tinham aconselhado o cardeal Dom Henrique, cardeal rei,
perdoem, a tomar essa decisão, já que estava acovardada e não queria indicar Dona Catarina de Bragança como sua sucessora. Então, o cardeal ficou à espera de que o Papa se decidisse a libertá-lo dos votos. E enquanto esperava, o ridículo não tem fronteiras. Ele, pois para se robustecer, ia mamando o leite de uma plebeia chamada Maria da Mota. Enfim, era assim que estava o reino e o rei naquele 1579, que começava a ver acastelarem-se no horizonte nuvens de uma tempestade terrível para o reino de Portugal. É nesta altura que aparece a candidatura de outro pretendente, Dom António Prior do Crato. Dom António Prior do Crato era filho natural do infante Dom Luís e da cristã nova Violante Gomes a Pelicana. E muito embora o capítulo da Ordem do Hospital, que ele era prior em Portugal, declarasse, ajuramentado, de que ele era legitimado por Dom Luís, criou-se ali uma dúvida, também muito alimentada pelo ouro que Cristóvão de Moura distribuía e as promessas de benesses e as promessas de títulos, enfim, uma vergonha. Um homem sem caráter, um jogo sujo, uma corrupção total. Cheirava mal por todos os lados o que estava a suceder na corte portuguesa. E diziam que ele era um bastardo. O cardeal Dom Henrique odiava-o, porque ele, sendo filho de uma cristã nova, era sangue que para o antigo inquisidor-geral não podia de forma nenhuma subir os degraus do trono. Isso era um insulto. Punha o cardeal Dom Henrique o seu fanatismo religioso, porque ele fundamentalmente era um fanático, acima do interesse sagrado da pátria, mais que ele tinha jurado defender quando da sua aclamação. Mas Filipe II não contava só com o apoio de Cristóvão de Moura. Cristóvão de Moura já tinha comprado uma grande base de sustentação da candidatura de Filipe II ao trono de Portugal, da pretensão, e prometendo mundos e fundos a quem o apoiasse. Bom, havia um, e honra-lhe seja, que tinha assumido com toda a frontalidade o seu apoio a Filipe II, porque acreditava que Filipe II era, por direito, o sucessor da coroa de Portugal. Era Dom João de Mascarenhas, um dos heróis do segundo cerco de Dio, um homem já com idade, e tornou-se, por assim dizer, um dos defensores da causa de Filipe II, os primeiros defensores da causa de Filipe II, mas era um homem respeitado por toda a gente, porque esse assumia, não queria nada, não queria benesses, não queria dinheiro, não queria joias, não queria títulos, não queria nada. Já não se passava o mesmo, por exemplo, com Dom Diogo de Castro. Dom Diogo de Castro aceitava tudo o que lhe dessem mais alguma coisa para apoiar Filipe II, tal e qual como o arcebispo de Lisboa. Esse queria um chapéu de cardeal. Há gente que se vende por tudo, e esse era um deles. Mas havia mais, o bispo de Leiria, o bispo de Coimbra, o alto clero, a alta nobreza, a alta burguesia, que olhavam mais ao dinheiro
olhavam aos negócios, olhavam ao bem-estar, à estabilidade, a pátria. Para que a pátria? Era preciso, era alguém que mantivesse a ordem. E, sobretudo, que mantivesse a ordem na canalha. Porque a canalha, a rua, a escumalha, essa, que tinha a pátria acima de tudo, essa estava com o prior do Crato. E muita da alta aristocracia, ainda com vergonha na cara, estava por Dona Catarina de Bragança e pelo prior do Crato. Não estavam, era por nenhum pretendente estrangeiro. E as nuvens iam-se acastelando, e o cardeal, esse, pois estava acovardado, não sabia o que fazer. Havia uma coisa que ele não queria, era o prior do Crato como pretendente. Isso é que não. Porque o filho de uma cristã nova, isso não podia ser. A Inglaterra e a França começaram-se a assustar com a situação, até porque se começou a constar que se estavam a preparar tropas em Espanha para virem invadir Portugal e impor pela força das armas a candidatura de Filipe II. E então, a França e a Inglaterra conversaram, Isabel I propôs uma aliança a Henrique III, Henrique III não aceitou, mas também numa manobra diplomática, estas diplomacias de corte daquela época que eram infernais e tinham os seus critérios, mas não tinham fronteiras, foi Henrique III propor apoio ao prior do Crato, a troco, sabe-se lá de quê, de alguma possessão que nós tivéssemos em África ou na Índia. O preço era imenso. E também aproveitou para, junto da Casa de Bragança, propor o casamento de um dos príncipes da Casa Francesa, o Duque d'Anjou, com uma das filhas dos Duques de Bragança. Era uma forma de procurar aliar os interesses da França com os de Portugal. A Inglaterra foi mais direta, a Isabel I era muito mais direta e veio ao cardeal Dom Henrique oferecer o seu apoio total. Pois o cardeal Dom Henrique não aceitou porque vinha este apoio de uma protestante. É incrível. Ele que aceitava que em Roma houvesse dilação por causa do seu casamento, só porque os cardeais, pagos pela Espanha, diziam que era possível pôr em dúvida a paternidade de um filho dele. E mais, o que é que a Igreja Católica diria ao mundo protestante por tirar os votos a um cardeal? O voto de castidade. Este homem, Dom Henrique, o cardeal Dom Henrique, rei de Portugal, ao cabo e o resto foi, é uma figura sinistra, de cobarde, de traidor, no fundo era, porque estava perfeitamente em pânico, ele não sabia o que havia de fazer. É claro que mandou reunir cortes, e mandou reunir cortes para se elegerem os delegados das diferentes candidaturas. Por Filipe II foram eleitos Dom João de Mascarenhas e Dom Diogo de Castro. Pelo prior do Crato, Dom Manuel de Portugal e Dom Diogo de Sousa. O povo impunha a candidatura do prior do Crato e o cardeal, lá a medo do povo, tinha ele. Isso tinha. E por Dona Catarina de Bragança, Dom Martim de Sousa e Dom Martim Telmo. Estes eram os representantes dos diferentes candidatos. Mas as cortes decidiram que, se Sua Alteza não se pronunciasse, seriam juízes nomeados adrede, conforme está escrito, que iriam, pelo direito real de cada um dos candidatos, escolher o sucessor.
Ora, o povo sabia que tudo seria feito para liquidar as pretensões do prior do Crato. Inclusivamente, já o bispo de Coimbra e de Leiria e o arcediago de Lisboa estavam reunidos como juízes para darem a sua aprovação ou não à candidatura do prior do Crato. Se inclinavam para o não, dizendo que ele era bastardo, que não estava legitimado, que punham em causa a legitimação, que afinal de contas a própria ordem do hospital dizia que ele era legitimado. Bom, o povo amotinou-se. A nobreza estava reunida no convento do Carmo, em Lisboa, e o povo avançou para o convento do Carmo e levava à frente dois dos seus líderes. Realmente era a canalha, era a raia miúda, eram os sem pão, mas, meus amigos, era a pátria que ele estava. E era António Pires e Martim Fernandes. Um era oleiro e outro era sapateiro. Faziam lembrar um bocado de Fernão Vasques e tudo quanto se tinha passado em 1383. Era o levantamento popular pela independência nacional. E foram ameaçar os delegados que ali estavam reunidos no convento do Carmo, que se não escolhessem um príncipe português, e esse príncipe português era Dom António Prior do Crato para suceder ao cardeal, que o povo levantava-se em armas e aquilo ia ser ali uma sangueira. Portanto, o cardeal Dom Henrique ameaçou com fazer intervir a tropa e deu ordem aos pretendentes portugueses para se afastarem 30 léguas da corte para evitar mais altercados de ordem pública, mais manifestações, mais desordem, para ver se o país acalmava. É claro que nisto estava muito instigado por Cristóvão de Moura, que lhe ia dizendo, como vê, a única pessoa que pode manter a ordem e que pode evitar este levantamento da plebe, a canalha, à rua, é o rei de Espanha. Ele é que tem que ser indicado. Mas o cardeal temia fazer essa indicação. Ia arranjar outros processos. Ia perguntar quais eram as intenções de Filipe II. Se ele não se importava, é incrível isto, que o seu filho segundo fosse rei de Portugal com as coroas separadas, é claro. Filipe II dizia que não, ele via cada vez mais próximo à União Ibérica, dada-lhe praticamente em bandeja e comprada, como ele dizia. Comprei-a. A União Ibérica comprada. É claro que, perante este cenário, Dom António foi para Coimbra, mandou António de Brito como seu emissário a Filipe II, propondo-lhe que, no caso de Filipe II ser eleito, Dom António aceitaria essa eleição. Mas também, no caso dele, Dom António ser eleito, propunha que Filipe II aceitasse a vontade do povo português e a eleição dele, Dom António. A resposta de Filipe II é sintomática. Dom António era bastardo e não tinha qualquer direito. Portanto, aquilo que ele estava a fazer era uma candidatura meramente popular, que se pusesse à frente da canalha e que se batesse pela coroa. Eram estas as intenções de Filipe II. Era esta a sua ideia de como se conseguia a União Ibérica. Ou comprada, ou pela força das armas. Porque ele sabia que com o povo português, com esse não contava. E, assim, foi neste crescendo, nesta vaga, que cada vez mais agitava o país, avançando para o desenlace desta crise tremenda, deste segundo interregno tremendo que avassalava Portugal. Adoeceu o cardeal rei. Adoeceu e veio para Almeirim. Veio para aqui, onde estamos.
Ainda tentou mais uma forma suave de resolver o problema. Tentou ele convencer também a Casa de Bragança a aceitar certas propostas de Filipe II. Mas Dona Catarina tinha uma dignidade fantástica e não aceitou essas propostas. Essas propostas eram receber todas as benesses que ela quisesse para abandonar a sua pretensão ao trono. E Dona Catarina veio com a proposta dela. Sim, senhor, eu abandono as minhas pretensões ao trono, mas o Conde de Barcelos, filho dela, casa com uma infanta espanhola e sobe ao trono, ele, que é português. Filipe II aí deixou de discutir. Já não havia porquê. Cristóvão de Moura comprava tudo e todos. Cada vez mais ia crescendo essa vaga de fundo. Chegava a comprar alcaides das praças fortes para que não resistissem em caso de uma invasão. A preparação da invasão foi a ponto do Papa, por intervenção da Companhia de Jesus, mandar dizer a Filipe II: os seus direitos não estão de forma nenhuma demonstrados a ponto de querer invadir Portugal para os conquistar pela força das armas ou apresentar como última razão o direito da força. Se o fizer, vai-se sobrepor à força do direito. O Papa teve coragem para fazer isto, porque o escândalo era total do que se estava a passar. Reuniram-se então, como vos disse aqui, as Cortes de Almeirim. E nessas Cortes de Almeirim se reuniram em 11 de janeiro de 1580, já com o cardeal rei praticamente imbecilizado, recuperado da doença, às portas da morte. A defesa do prior do Crato foi feita por Febo Muniz, prior do Crato, que subia um verdadeiro calvário. Porque uma das últimas coisas que o cardeal Dom Henrique fez, no seu ódio, e mais, já no seu desespero de favorecer a causa castelhana, porque ele quis favorecer a causa castelhana, foi mandar perseguir Dom António, mandar prendê-lo, confiscar-lhe os bens, desnaturalizá-lo, e Dom António teve que se refugiar no meio da plebe que o apoiava. Mas a sua candidatura veio aqui, porque essa veio, e foi aqui defendida por Febo Muniz, um fidalgo representante dos procuradores de Lisboa. A defesa que Febo Muniz fez da causa de Dom António Prior do Crato aqui em Almeirim só tem um paralelo na história, que é a defesa de João das Regras nas Cortes de Coimbra de 1385. É de uma coragem, de um valor e de um patriotismo, numa altura em que ser patriota era um perigo comovente. O cardeal Dom Henrique, num dos seus momentos de lucidez, chamou e disse-lhe: é escusado. A força de Espanha é tão grande que é escusado. Desista. E o velho fidalgo, com todo o seu orgulho, com todo o seu patriotismo, disse-lhe: escolha, Vossa Alteza, um príncipe português para lhe suceder. Não entregue Portugal aos estrangeiros. Não se decidiram nada estas Cortes de Almeirim. O povo, aqui, diante do Palácio de Almeirim, do Paço Real, de que resta uma parede, aclamava o prior do Crato, insultava o cardeal rei, levantava-se ao lado da pátria, pedia-se a intervenção dos governadores vendidos a Espanha para que fizessem vir as tropas para dispersar a canalha. A canalha. Morria aqui em Almeirim o cardeal rei Dom Henrique, antigo inquisidor mor.
que não tinha tido a coragem de se assumir como rei de Portugal em toda a sua dimensão. Se lhe quiser resumir o reinado, o melhor resumo que há daquilo que ele foi, meus amigos, era o que a canalha lhe gritava debaixo da janela. Viva o cardeal Dom Henrique, no inferno muitos anos, pois deixou em testamento Portugal aos castelhanos. Esta era a voz do povo. Sobre Portugal ia cair uma tremenda tempestade. O cardeal Dom Henrique foi uma figura muito antipática da nossa história. Aquilo que cantavam quando ele morreu e que o povo cantava debaixo da janela do Palácio de Almeirim, quando ele morreu. Viva o cardeal Dom Henrique no inferno muitos anos, deixou em testamento Portugal aos castelhanos. O Sr. Dom Duarte acha que o cardeal Dom Henrique teria outra solução, outra possibilidade de ter resolvido o problema, além daquela que escolheu? E eu estou convencido que a que ele escolheu foi a pior de todas, mas já tenho ouvido versões completamente diferentes e muito defensáveis, que ele não tinha mais solução nenhuma do que fazer o que fez. Eu gostava de que nos desse a sua ideia sobre o cardeal Dom Henrique. Ele não chegou a convocar cortes gerais, podia tê-las feito, não é? E passava para as cortes gerais a decisão sobre o seu sucessor. Agora, que realmente tentar casá-lo, tentar que ele tivesse um filho, efetivamente, coitado do senhor, não é? Deve ter ficado extremamente, uma situação muito embaraçosa e muito ridícula, não é? Mas a indecisão dele, efetivamente, foi fatal para o futuro do país. Causou, depois, um grande sofrimento, uma grande desgraça para Portugal. Creio que a solução devia ter sido a convocação de cortes. E não acha, Sr. Dom Duarte, que a solução mais lógica era pura e simplesmente nomear a herdeira da coroa portuguesa, Dona Catarina de Bragança, que era quem tinha direito a ela? É, claro, naturalmente. Mas se ele fizesse através de convocação de cortes, tinha mais legitimidade e mais segurança, porque o rei não podia nomear sucessor, não é? Não tinha legitimidade para isso, o rei tinha que seguir as linhas sucessórias, não é? E se havia dúvidas quanto a isso, só as Cortes Gerais é que podiam decidir. De qualquer forma, parece-me que ele permitiu que os agentes de Filipe II trabalhassem à vontade em Portugal. É outro dos erros dele, não lhe parece? Claro. Já, se calhar, naquela altura, já havia uma visão europeísta do futuro, não é? De que Portugal devia juntar-se a um conjunto muito maior de países, embora abdicando da sua liberdade, porque não há dúvida que o Império Espanhol era muito forte, não é? E, portanto, a ideia de que, juntando-nos aos grandes, ficaríamos com todas as benesses e sem nenhum inconveniente, é uma ilusão que permanece até hoje.